Boteco 4.0, o podcast que explora os bastidores da inovação industrial, trazendo histórias de vida, conhecimento e muita troca de experiências. Tudo isso com um toque leve e divertido. Porque, convenhamos, assunto sério não precisa ser chato. Eu sou Cláudio Goldva, o moderador nada moderado dessa aventura. A gente só sabe como começa, a gente não sabe como termina. Final de julho que eu falei com ele. No episódio de hoje, a conversa é quase em família. Vamos falar de um parente bem próximo que carrega o mesmo sobrenome que a gente tanto gosta, o famoso 4.0. Conversamos com os atuais diretores da Vertical Manufatura 4.0, Newton Hittner e Nina Guedes, diretamente da nossa querida Ilha da Magia, em Santa Catarina, onde sempre cabe um "se tu diz" no meio da prosa. Pega a tua bebida favorita, relaxa e vem com a gente nesse bate-papo cheio de histórias, visão de futuro e aquele clima gostoso de boteco. Olá pessoal, bem-vindos ao Boteco 4.0. Hoje num episódio especial, vocês já vão entender por quê. Há um bom tempo, nos finais dos episódios, a gente fala que o Boteco 4.0 é apoiado pela Vertical Manufatura. E a Vertical Manufatura é da ACAT. E muita gente não conhece nem a Vertical Manufatura e nem a ACAT. E hoje a gente está aqui para contar para vocês quem é a Vertical Manufatura e quem é a ACAT. E como são entidades, a gente não pode, a entidade não fala. Então quem fala são os representantes da entidade. Então estamos aqui com Nina e com o Newton. Ladies first. Nina, quem é você nesse chapéu da ACAT? Atualmente eu estou no chapéu de vice-diretora da Vertical Manufatura 4.0 desde setembro de 2024. Desde setembro de 2024. Vice-diretora da Vertical Manufatura 4.0 da ACAT. Bom, um título desse, o salário deve ser impressionante. Enorme, né? Nem sabe. O Gabriel fez uma brincadeira dessa comigo e falou assim: Cláudio, a gente precisa falar sobre sua remuneração. Já explico o porquê da questão da remuneração, porque eu também sou voluntário na ACAT. Voluntário na ACAT, assim como você, certo? Sim, voluntário. E aí eu falei: pois é, Gabriel. O Gabriel é o diretor executivo da ACAT. E a gente vai contar quem é a ACAT. Aí o Gabriel falou assim: Cláudio, a gente vai dobrar o teu salário. Entendeu a piada? 2 vezes 0 igual a 0. Você já apareceu em outros episódios, né, Newton? Conta quem é você agora no chapéu da ACAT. Eu vou contar um pouquinho da história, até como eu entrei na ACAT. Novembro de 2022. Eu estava há cerca de um ano aqui em Florianópolis, novamente, em Santa Catarina. Depois da pandemia? Eu fui antes embora, né? Uhum. E aí eu olhei, está na hora de me conectar. Uhum. E por mais que Florianópolis seja uma cidade acolhedora, mas você precisa entrar nesses ambientes para se conectar de uma maneira mais forte. E aí eu entrei na ACAT. Uhum. Aí eu escolhi 4 verticais que na época a minha empresa atuava com negócio. E já entrei pagando aquela taxinha que era opcional, enfim. E sempre presente. Aí aconteceu que em junho de 2024, o Túlio olhou para mim e disse: olha, tô te indicando também. Eu tenho que indicar mais de um nome também para ser diretor, porque eu vou assumir um outro cargo de vice-presidente. E eu olhei, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. Uhum. Eu estava ali para gerar negócio, contribuir. E aí eu disse: eu topo. Foi até engraçado, porque o Túlio saiu de férias e esqueceu de me avisar. Daí quando final de julho que eu falei com ele, ele disse: não, você foi o aceito, né? E aí o que aconteceu? Até que a gente faz um onboard, então em setembro de 2024 a gente assumiu. Como? Diretor da Vertical Manufatura 4.0 da ACAT. E aí tem um detalhe interessante. Calma. Tá bom. Porque a gente vai ter que quebrar todo esse título. Vamos começar pelo final dele. Nina, o que é a ACAT? Bom, vamos lá. A ACAT, se tu me perguntasse isso há uns 7 anos atrás, não ia saber te dizer. Né? E tem um monte de gente que não sabe, que agora você vai ter a oportunidade de ensinar. É a Associação Catarinense de Tecnologia. Então, são grupos de empresas de tecnologia que se reuniram, se juntaram. Esse ano a gente completa 40 anos de associação. Completou, né? Completou no dia 1 de abril. 1º de abril. Então, e não é mentira, né? A gente costuma brincar. Completou 40 anos. Então, é uma associação que foi fundada e é conduzida por grupos de empresários, né, da área de tecnologia em Santa Catarina. Então, ela se formou muito porque os empresários trocavam ideias e, na época, a tecnologia nem era tão falada no mundo, no Brasil e, quiçá, aqui no estado, né?
E aí Florianópolis tem essa característica bem forte de ter muito desenvolvimento junto à universidade, junto ao Sebrae. A gente tem um ecossistema muito fortalecido e aí tomou forma, começou essa iniciativa que hoje se tornou a maior associação, segundo o Cláudio, do mundo, né, Cláudio? Maior associação de tecnologia que a gente tem conhecimento, pelo menos somos mais de 1.900 associados atualmente. Quase 2.000 associados. Quase 2.000. Vamos voltar no tempo, a gente está falando de 1986. O que estava acontecendo no Brasil em 1986? O Brasil tinha acabado de se redemocratizar através do voto indireto. O presidente era o Sarney, que era o vice-presidente na chapa do Tancredo Neves, que havia sido eleito, como eu falei, de forma indireta. Então o Sarney estava... e o Brasil estava com uma hiperinflação fruto da situação econômica na época da ditadura. Legal? Então, o negócio de tecnologia de informação era totalmente incipiente. Nós nem tínhamos microcomputadores no Brasil. Os microcomputadores começam a partir dos anos 90. Ou existiam, porém, completamente inviáveis. Existia já tecnologia da informação informática no Brasil através de mainframes, né, os grandes bancos e grandes operações utilizavam esses computadores. Eu acredito que a Petrobras, sim, a Petrobras também operava com mainframes. Ou seja, Newton, você que é um cara um pouco mais experiente, o que acontece em 86 de você ter empresas de base tecnológica em Florianópolis se juntarem e por que eles se juntaram? Eles eram carentes? Por que eles se juntaram para formar a CAT? Basicamente, as empresas que se juntaram eram muito ligadas a hardware. Por exemplo, o Faraco, da Digitro, chegou na casa do Marcos Regueira com a ideia. Ele disse, vamos se juntar para tentar aumentar as nossas forças, buscar algum fomento e também dividir hardwares, impressoras, que eram equipamentos caros. Tá. E aí eles resolveram criar a CAT. 7 ou 8 abnegados, digamos assim, que criaram a CAT. Desesperados? Talvez. Eu acredito que na época sim, com certeza. Por quê? Agora a gente olha e fala, nossa. Porque uma impressora era cara. Sim. Então eles usavam a mesma impressora, dividiam parte e trocavam informações. Ou seja, a experiência que você não tinha onde pesquisar, né? Você tinha a Barça, você tinha Delta Larousse para você pesquisar alguma coisa. Jornais, revistas, mas nada fácil de você, né? Num celular hoje você tem informação relevante de todo tipo. E irrelevante também. Irrelevante também, infelizmente. Então eles criaram a CAT com esse propósito. Num primeiro momento, se fortalecer, né? Conseguiram até dinheiro público no início, né? O atual senador do estado aí que deu um apoio quando governador. E começou então essa evolução tecnológica, né? Então o berço, né, foi a necessidade, na verdade. Não foi a visão de ter melhora, mas é a necessidade de crescimento, de buscar apoio, porque não existia. Né? Empresas de tecnologia eram poucas, no estado mesmo eram poucas. No Brasil eram poucas. Tá. E vocês sabem qual foi a principal reivindicação? Que assim, a vontade existia, mas existia a primeira pauta. Qual foi a grande primeira pauta deles? Vocês sabem qual foi? Eu não me recordo. Eu lembro que o não, eu não estava. Mas a pauta era... essas empresas, quando elas queriam fazer plano de saúde privado, sim, elas não conseguiam, porque elas eram muito pequenas. E então ninguém queria fazer planos de saúde, planos, né, de saúde para aquelas... benefícios, né? Para aquelas empresas. E aí uma pessoa que era um corretor, ou uma corretora, não sei, falou, por que vocês não formam uma associação? Porque a gente faz uma cobertura para a associação. E aí, consequentemente, quem é associado pode. Então, o começo de tudo é em função do plano de saúde. Sim, eu lembro que o Marcos Regueira comentou numa dessas conversas de boteco, ele comentou um pouco dessas histórias que ele viveu. Legal. Hoje, quantas verticais são? São 11. 11 verticais. Legal. Então, a gente dá com a associação que nem tinha o número de associados no começo, era menor que o número de verticais que tem hoje. Certo? E vai andando com o tempo até que os caras percebem que, de alguma forma, eles têm que verticalizar alguns assuntos porque estava muita gente.
conhece a história dessa, quando começam as verticais e quais são as primeiras verticais? Elas começaram há cerca de 16 anos, esse ano completam 16 anos. 2010 a primeira, então. Eu não lembro quais foram as primeiras, mas energia e eu acho que a saúde é uma das mais antigas, eu não sei exatamente quais. Tá. A manufatura também veio logo depois, né? E aí teve a de IoT também, né? Que aí mais tarde a gente conta um pouquinho mais sobre essa fusão. Então, o que acontece? A gente tem 86, vem o advento da abertura do mercado a partir de Collor, consequentemente a gente começa a ter acesso à microinformática, começa a ter acesso, consequentemente, desenvolvimento de software, 2000 o estouro da bolha, .com, e 2000 para frente um mercado crescente da internet, do 2.0, que seria os sites, né? Todas as empresas tendo seu site, a web se desenvolvendo. 2010 acaba acontecendo, então, que já está, as empresas de tecnologia de informação cresceram e já se necessita, então, que assuntos sejam tratados de forma verticais, ou seja, específico para o mercado que elas estão atendendo. Então, já deve ter centenas de associados, imagino, nessa época. Sim. Provavelmente sim, porque se tu parar para pensar que cada vertical começou ali com 5, 6, vamos pensar assim, né? E nem toda empresa associada está dentro de uma vertical. Perfeito. Então, muitas podiam estar associadas e não estarem ligadas a uma vertical, né? Então, era o começo bem incipiente, com poucas empresas criando a vertical. E aí, uma das primeiras que surge, conforme você falou, é a vertical manufatura 4.0. Sim. Certo? Nina, conta pra gente como acontece a criação dessa vertical. Então, a gente estava até conversando com o pessoal que fundou essa vertical, né, para entender esse contexto. E o Pablo, que é uma das pessoas que está na vertical até hoje, hoje ele é líder, inclusive, do grupo de trabalho de logística 4.0. E ele contou pra gente, a gente estava trocando uma ideia com ele, sobre como que eles entenderam que podia existir essa vertical. Eles começaram a se encontrar nos mesmos clientes. Algumas pessoas associadas aqui se encontravam nos mesmos clientes. Ixi, eu não sei te dizer, não chegou a citar. As indústrias, né? Se encontravam nas indústrias. E aí, indicavam também, porque chegava na indústria para fazer uma visita, via que o problema... eu sei que o Túlio tem a solução, vou indicar o Túlio e o Paulo aqui para eles. Chegava numa outra... eu sei que o fulano tem a solução. E começaram a entender que talvez eles tivessem algumas dores em comum, para se aproximar do cliente, para montar, às vezes, até uma proposta, para trazer uma solução mais completa. Começaram a coproduzir soluções, né? Então, surgiu mais ou menos desses encontros nada caóticos, né? Mas bem intencionais. Eles são caóticos e estruturados. Isso. E qual é o nome qual é o primeiro nome da vertical? Não sei te dizer. Manufatura. É manufatura só, não tem o 4.0 isso. Exato. Por quê? Porque o termo 4.0 certamente não é de 2010, porque o termo nasce em abril de 2011 na Hannover Messe. Consequentemente, em 2010 não estava criado porque nós não fomos os precursores do termo. Então, mais para frente, ele acabou sendo incorporado ao nome. A manufatura surgiu em 2013, para ser mais exato. Ela não foi uma das primeiras. 2013. Ela surgiu um pouquinho depois. E a mudança do nome foi quando houve uma fusão, porque existia a vertical de IoT. Aí se juntaram as duas e criaram então a manufatura 4.0. E de Big Data também, se eu não me engano. Eram duas outras verticais. Um ajuste, o Pablo ele é do nosso board, mas quem é o head da logística é o Adilson. Desculpa, é o Adilson. É muito cargo, né? Muita gente. Não, é uma estrutura complexa. Somos todos voluntários, né? E o duro é eu pagar todo esse pessoal, pesado. Imagina, uma loucura. Legal. Então, assim, e você entre 2022 e 2024, você já é alçado ao cargo de presidente. Nina, quando que a tua empresa se associa à CAT? Quando que você... A minha história é bem interessante, porque eu conheci a CAT quando eu assumi a empresa da minha família, eu sou a segunda geração, né? E diante de um desafio que era a nossa empresa base de serviço, de engenharia. Como é que eu ia transformar isso numa empresa de tecnologia? Eu não sabia nem por onde começar. E eu sou formada em marketing. Então, Google, a CAT, existe uma associação de tecnologia, eu vou lá. Mandei um e-mail. E eu até tenho a data aqui, em setembro de 2019. Quem respondeu esse meu e-mail foi o Túlio, que naquele momento ele era o diretor da Vertical Manufatura, 4.0 já. E ele fez, então, uma visita na minha empresa
E falou, eu perguntei, né, como que eu faço, como que vocês desenvolvem tecnologia, perguntas muito abertas, porque eu não tinha nem noção. E ele falou, olha, eu não sei como tu vai fazer, eu sei que se tu fores nas reuniões ordinárias, mensais que a gente faz, tu vai encontrar um caminho. E tu vai conhecer pessoas que vão te ajudar. E desde então eu frequento a CAT. E em 2024 eu recebi o convite do Newton para me tornar vice-diretora, né, naquela ocasião. Então, a minha história com a história da CAT, elas se cruzam em vários momentos. Porque eu nasci em 1985. Então, eu fiz 41 anos quando a CAT faz 40, né? Então, todo esse desenvolvimento tecnológico histórico que tu estás comentando aqui, eu vivi dentro da minha casa. Sou filha de professores universitários. Então, eu tinha acesso a computador na universidade, né? Então, tudo isso eu acompanhei e tem a ver muito com a minha história pessoal, mas se cruza e se afasta em diversos momentos e agora eu estou bem envolvida na CAT, né, como vice-diretora, ganho milhões, como vocês já perceberam, mas eu acredito também que a gente está vivendo um momento muito único tanto na nossa vertical quanto na nossa associação, né? Eu queria falar sobre o ganho, mas o ganho, obviamente, já falamos, é voluntário e o ganho não é financeiro. Onde está o valor dessa tua dedicação, Nina? E eu sou testemunha da tua dedicação e não estou puxando o saco. Onde está o ganho para você? Que você percebe, que eu tenho minha opinião sobre isso. Qual a tua percepção? Eu vou te dizer que é difícil até comentar, porque são muitos, de verdade. São pessoais, são profissionais e vão além, sabe? Eu acho que o Newton pode até compartilhar depois a visão dele. Mas a minha visão, num primeiro momento, foi: eu não estou sozinha. Tá. Eu tenho com quem contar. Ou se eu não tenho com quem contar, eu tenho com quem perguntar. Então, em 2019 foi a pandemia. 2020 foi a pandemia, né? Foi em março de 2020. 2019 eu entrei aqui, em março de 2020, logo 6 depois, meses depois, pandemia. Não tinha ideia do que ia acontecer, ninguém tinha. Mas o grupo de WhatsApp da Vertical foi um dos pontos mais altos da minha pandemia. Porque a gente trocava muita informação, porque as pessoas tinham tempo de responder e de ler. Né? Porque hoje a comunicação no WhatsApp ela se perde muito, né? E não era só informação, vocês não. Também é desespero, né? Desespero, sim. E aí ali uma vez eu pedi ajuda, assim, eu preciso de um mentor comercial para me ajudar nesse momento, e aí foi me indicada uma pessoa dentro da Vertical, e assim, isso é só um dos vários mentores que eu tive ao longo do tempo, né? Então, não me senti sozinha, ter com quem contar, isso até hoje eu acho que é bem forte dentro do nosso grupo. E a nossa Vertical cresceu muito, na época devia ter uns 50 empresas, hoje a gente é mais de 100. Então, é uma Vertical bem grande, né? Não é a maior, mas uma das maiores que a gente tem aqui na CAT hoje. Eu acho que esse é um ponto bem forte. O segundo, relacionamento. Apesar de ser formada em marketing, eu não me achava uma pessoa muito relacional. E eu digo política, não de partido político. Político, relacionamento entre pessoas. Relacionamento interpessoal. E eu acho que isso me ajudou e me ajuda muito a me desenvolver. Muito é uma escola. Né? A gente tem... várias vezes a gente recebe uma ligação de que você precisa ir representar a CAT em algum evento, algum momento, alguma situação, e não tem script, tu não tem chefe, tu simplesmente precisa ir lá representar 1.900 empresas. Né? Várias vezes isso acontece, então tu faz esse papel. Assim como a gente foi convidado aqui para estar e fazer representando e contando a história da Vertical. E a gente foi correr atrás do tema, porque várias coisas a gente não sabia, né? Claro. Então, eu acho que esses são os principais, assim, esses dois pontos. Não me sentir só e me desenvolver como relacionamento interpessoal. Mas é uma questão que é eterna, uma reflexão eterna, porque como é voluntário, a todo tempo tu tá se questionando, né? Será que essa energia que eu tô botando aqui, eu também devo continuar colocando aqui, nesse potinho? Eu posso pôr em outro lugar, eu volto mais para minha empresa. Como que eu volto? Eu volto mais rica, eu consigo colaborar mais, eu consigo trazer novas ideias, né? Então, é bem desafiadora. Tá. Eu tive a experiência, vocês sabem, né? Eu tive a experiência como diretor da ABI, depois membro do conselho, e eu vou dizer que foi um dos melhores negócios que eu fiz na minha vida. Negócios dizendo, porque quando você faz um negócio, você espera ter retorno sobre investimento. Então, foi uma das melhores aplicações que eu fiz, que eu me doei bastante, só que o retorno foi centenas de vezes maior. Exatamente por conhecer pessoas, aprender com pessoas, criar uma rede muito forte de conexões, pessoas que têm o mesmo propósito, que estão ali para entregar mais do que tirar e, consequentemente, então tem um retorno. E eu estou trazendo esse testemunho, pelo menos o teu envolvido, Newton, porque eu entendo que não está no nosso tecido social o voluntariado.
E porque assim, pá, mas eu não consigo entender qual é o ganho. Tem salário, não tem salário? Então, benefício. Não, cara, você vai doar. Ah, mas, puxa, a vida é tão difícil. E que tal você doar para a tua vida ficar mais fácil? E aí, na época, inclusive, vou mencionar o Riso, que era o fundador da ABI e presidente durante bastante tempo, todo o tempo. E o Riso, eu quando eu falava isso nas palestras, ele ficava chateado comigo, que eu falava assim, cara, eu faço o pior negócio do mundo, que eu pago a mensalidade, né? A empresa paga a mensalidade para eu trabalhar de graça. Então, assim, é um excelente negócio, gente. Por favor, se associe na ABI, porque aqui é o lugar em que você paga para trabalhar de graça. E aí fala, porra, mas isso é quase que um contrassenso, porque quando se fala isso, a pessoa fala, tá, mas por que você está fazendo isso? Porque o ganho é enorme. É enorme. Né? Então, grandes amigos que eu fiz na ABI, que tenho até hoje, esse é o retorno de investimento, de novo. Pagou. Eu acho que aprender, que é uma coisa que a gente tá... Exato. O resto da vida, né? A gente nasceu para aprender, então... só que aqui tu aprende mais rápido, porque tu tem pessoas que já passaram por aquele caminho. Isso que é o bacana da associação. E a associação nossa, que é bem grande, a gente tem pessoas em vários níveis, né? Do empreendedorismo. Então, eu tenho contato com pessoas que estão abrindo um CNPJ agora. Eu tenho a minha empresa que está tracionando e eu tenho contato com empresas super enormes, que já escalaram, de bilhões. Então, isso, a gente fala, o Marafon tem uma frase que até eles falaram lá, não sei se tu te lembras, Newton, na homenagem da CAT 40 anos, que teve na Assembleia Legislativa, que foi o peixe pequeno anda com o peixe grande. Né? E a gente troca. A gente está no mesmo aquário. A gente está no mesmo aquário. E a gente troca muito. Isso é muito bom. Então, teu ponto de vista do associativismo? O networking é fantástico. O conhecimento como ninguém. Não existe um MBA que te ensine convivendo com as pessoas dentro da CAT. E para mim existe uma satisfação pessoal que é algo que eu nunca tinha vivido. Que é fazer a pessoa devolver para mim e dizer, cara, ó, consegui, fechei o negócio. Newton, eu aceitei a tua ideia de contratar um cara do suporte, porque eu, CEO, estava fazendo suporte. E aí, no meio de uma banca que eu era participante de examinadora da empresa, ele falou, inclusive foi numa conversa no final da reunião da Vertical que você disse para mim para contratar um cara de suporte, que eu, CEO, estava fazendo suporte. Então, ou seja, fazer com que as pessoas cresçam. Isso é algo que eu não tinha vivido com tanta intensidade. Claro, em maior e menor grau, mas tem uma empresa de Joinville, 5 meninos que estão começando uma empresa. De vez em quando ele me manda algumas coisas, eu respondo, ajudo. Tá aqui, tem um edital X, edital Y. Então, ver o crescimento das pessoas, ou seja, fazer o bem, que está tão difícil hoje em dia, é algo que eu não fazia, mas não nesse nível, nesse grau. E para mim isso está sendo uma realização pessoal, como ser humano, fantástica. O resto é o que a Nina colocou. Network é muito grande. Bom, no outro episódio que a gente gravou, o cliente nasceu aqui dentro, né? Numa reunião da Vertical. Não foi da manufatura, mas foi de uma Vertical. Não importa, no ecossistema, na CAT e tal. E é interessante, né? Porque não é contrassensual novamente. Porque vocês começa a Vertical com empresas que atendem o mesmo mercado. Em outros lugares a gente chama isso de concorrente, certo? Mas são empresas que estão ali com vários desafios e a tecnologia de informação ela tem essa característica de agrupar pessoas que supostamente agrupar empresas que quem vê de fora pensa que são concorrentes, mas na verdade cada um está cuidando do seu rolê e existe um apoio peer-to-peer, né? Lateral, que é como vocês estão falando. O cara me pediu uma dica, eu dei, o cara pediu uma dica e todo mundo cresce. Tanto é que a tecnologia da informação em 86, que era incipiente, hoje é um super negócio dentro do estado de Santa Catarina. Que Santa Catarina é olhado como um estado, é o estado startup, né? É aquele que cresceu muito com esse tema, tecnologia de informação. Então, muito vem do cooperativismo, do associativismo. Então, acho que isso é legal para a gente trazer esse testemunho, que é muito genuíno da minha parte, de vocês também, porque isso é legal para espalhar a palavra. Que participar de associações eu não estou dizendo que todos vão ser bons, mas tem chance de você poder aprender muito. E assim, a rede de contatos, porque assim, você está precisando de um colaborador. Eu estou precisando de uma pessoa em marketing, então, tem uma menina que eu estou sabendo, ou tem um cara que... E vai... Então, não tem Google que ajude, né?
E a velocidade que isso acontece é bem rápida, sabe? De ter alguém disponível para te ajudar. Seja indicando uma pessoa, uma solução, um cliente, isso acontece com muita frequência, né? E o ecossistema, essa é uma coisa que eu sempre digo. O ecossistema cresce quando você coloca menos do que você tira. Só imagina, tá? Se eu tenho um ecossistema aqui, eu coloco 10 e tiro 9, quer dizer que um está ficando. E se todo mundo fizer a mesma coisa, você transforma 8 empresas lá fundadoras em 1.900. E quem sai do rolê e quem atrapalha o rolê é aquele que olha e fala assim, mas olha só, todo mundo bonzinho. Não. Bonzinho não quer dizer bobo. Né? É uma galera que está afim de contribuir e tal, mas aquele que não sabe participar disso, naturalmente, já perceberam essa questão de seleção natural? Que assim, quem não sabe participar desse tipo de coisa, naturalmente é escanteado. Sim. E depois fala, mas por quê? Porque você não sabe que você tem que doar mais do que tirar. Porque é aquele associado que só fala, mas onde é que eu ganho com isso? Você fala, pergunta errada. Aqui é o give first. Não tem como fugir disso. Né? Mas é bem interessante, porque quando eu comecei em 2024, que eu assumi a vice-diretoria, eu esquecia que era um voluntário. Era um trabalho voluntário. Porque você estava trabalhando como se fosse... eu nunca nem parei para pensar. Até que um dia eu fui numa palestra da Bettina Ramos, que ela é vice-presidente aqui de relacionamento que já participou da CAT. do Boteco 4.0. E ela falou, porque eu sou voluntária na CAT. Ali caiu uma ficha, eu falei, nossa, se ela que é vice-presidente está falando isso, obviamente eu também sou uma voluntária. E eu nunca tinha me dado conta que eu fazia um voluntariado. Né? Já estava tão dentro de mim, eu estava tão acostumada, envolvida, que eu nunca nem pensei dessa forma. Tá aí um acesso interessante que você falou, né? Você acabou de falar da Bettina, né? que é doutora, que é fundadora da Nanovetores, que é uma empresa que cresceu muito. Todos torcemos, eu pelo menos torço por ela, pela empresa e por ela. E a gente tem acesso direto com ela. Sim. Certo? Sim. O que permite isso? A CAT. Né? Não, totalmente. Você conversa com a E eu digo mais, né? Quando que eu ia sentar com uma grande indústria para almoçar, ligar para eles, marcar hora com o setor de inovação? Não, eu não preciso ligar. Eles nos procuram. A gente recebe muita indústria, né? Sim. Que eles buscam, na várias verdade. indústrias aí da região, de outros estados, que vêm atrás de tecnologia. Eu discordo. Eles vêm atrás de inovação. De inovação. De resolver os problemas deles. Né? Se é com tecnologia, ou se é com conselho, ou se é com magia negra, não importa. Cara. Porque às vezes a gente fica muito tarado pela tecnologia e não pensa que, na verdade, às vezes é simplesmente um negócio de fecha esse setor, cara. Como assim? Perceba, não adianta. Você está dando uma ponta de faca. Porque você digitalizar a carroça não vai funcionar. Entendeu? Às vezes o próprio core do negócio, o próprio núcleo da empresa não é mais funcional. E às vezes você, olhando, participando de alguma coisa maior que tem gente que pode te ajudar com informações, e de repente se descobre que, cara, o problema é a própria subsistência, a sobrevivência da minha empresa que está em risco, que não vai acontecer. Então, por isso que a tecnologia não resolve tudo. Entendeu? É que nem eu acabei de falar. Vamos digitalizar uma carroça. Cara, botar um motor na carroça não vai dar certo. Não vai resolver, cara. Não importa, mas tudo bem. Falamos bastante ou falamos o suficiente do passado. Chegamos agora ao desafio de 2026, onde estamos, maio de 2026. Cento e poucos associados? Porque existe uma certa sazonalidade. Né? Algumas empresas se mudam ou, infelizmente, né, fecham e outras vão entrando. Então, algumas não veem valor porque não participam, não adianta. Sim. A associação só pagar a mensalidade, ela não vai te trazer benefícios. Você tem que participar de alguma forma. Beleza. Então, o número exato era 102, mas pode ser que agora já seja 104, daqui a pouco é 105. Não, tudo bem, cento e poucas empresas. Pré-requisitos para você ser... Vamos falar da CAT primeiro. O que você precisa, o que uma empresa precisa para fazer parte dessa associação? KINAI, de tecnologia. Existe uma lista de KINAIs previstos dentro do Estatuto da CAT. Glossário do Boteco 4.0. KINAI é Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Isso, certo? é um código. O que a tua empresa faz. Exato. Existe o KINAI primário, secundário. Então precisa ter... Não precisa ser o primário, pode ser secundário. Desenvolvimento de tecnologia de informação, é isso? São vários, eu acho que são uns 12 que eles aceitam como... Ok, beleza. Ter o CNPJ em Santa Catarina, não necessariamente a sede, a matriz, pode ser da filial. E ter uma tecnologia.
né? Porque uma indústria só ir lá e alterar e colocar o KINAI para se associar à CAT possivelmente não vai conseguir, a menos que ela tenha um departamento, que ela justifique o motivo. Né? No começo não era uma regra tão rígida, né? Agora eles têm tentado filtrar, porque é uma empresa, é uma associação de empresas de tecnologia, né? Que trazem inovação. Não é uma empresa que... Né? É muito relativo, porque é hardware e software. Né? Então tem que tomar um certo cuidado aí nesse sentido. Tecnologia de informação, inclusive, enfim, a automação, por exemplo, é uma tecnologia de informação. Exato. Né? Legal. E para fazer parte da Vertical Manufatura? Primeiro, ser associado ao CAT. Beleza. Então, se você se associou lá, você pode escolher, após a associação, qual vertical você tem interesse, pelo tipo de solução que você tem. Quais? Pode ser mais de uma. O Newton está em 3? 4. Já teve em 6. É arroz de festa. Newton, arroz de festa. É arroz de festa isso. total, isso. Então, basicamente é isso. Se você tiver uma solução voltada para a indústria e quiser conectar com a vertical indústria, né, a nossa Manufatura 4.0, saúde, energia, não tem problema. Existem muitas startups que fazem essa conexão com várias verticais para entender até o fit de mercado, sabe? Com cada um deles, testar enfim. E não só startups, né? Porque, de novo, você falou só startups, mas empresas de base tecnológica. Pode de ser uma qualquer empresa tamanho. já estabelecida e tal. Nós temos empresa na vertical que fatura mais de 1 bilhão por ano. Aí, óbvio que ela não está ali no dia a dia da nossa vertical, porque da CAT 88% é micro e pequena empresa. Porém, ela tem outros programas que a CAT tem, que é o ACAT 1B, para aquelas empresas que faturam acima de 30 milhões, né, que tem outras demandas, digamos assim, né? Outros desafios. E tem um programa específico para elas, mas ela está ali presente na nossa vertical. Eu acho que um ponto legal de a gente comentar o que é participar de uma vertical, né? Para as pessoas entenderem assim, o que isso significa e quais os valores que quem participa tem acesso. Tá. Né? Valores não monetários, seria o como, na verdade. Né? O dia a dia, o que acontece. Isso, o que acontece, né? Então, a gente hoje foca em basicamente 3 pontos, né, Newton? Que é network, então trazer conexões relevantes para as pessoas que estão dentro da vertical manufatura. Nota fiscal, então vender, né? Então, através das conexões, a gente tenta trazer as indústrias, outro, né? E um outro ponto que a gente gosta de reforçar é conhecimento. Então, tu participou já de algumas reuniões nossas, então a gente compartilha das missões, a gente compartilha bastante também, agora vai ter em 2026, a gente está em 2027, a reforma tributária entra em vigor, né? Começa a mudança. Então, a gente teve agora, recentemente, uma só sobre reforma tributária, a gente vai ter sobre IA, a gente sempre tem muitos temas de conhecimento para nivelar os conhecimentos e trazer discussões para esse grupo de empresas, né? Conhecimento, networking e negócios. Porque nota fiscal é negócio. Exato. Eu até colocaria o network e negócios quase que num só e colocaria visibilidade. Ah, verdade. O Newton gosta de trazer visibilidade. Porque, por exemplo, a gente participa de eventos em conjunto. Eu sozinho ia pagar um valor que eu não teria no caixa da minha empresa disponível para participar de um evento. Mas a gente vai... Em conjunto, a gente consegue ter um stand, por exemplo, no evento, numa posição mais estratégica, né? Não lá no canto do canto. Sim. Então, essa visibilidade, que, né, elas se completam, digamos assim, né? Mas a visibilidade de você subir num palco de uma Expomaf, por exemplo. Poder palestrar, né, sobre um tema. Na Expomaf estávamos ano passado, vários episódios do Boteco 4.0 foram gravados lá, e aí testemunhando uma coisa que aconteceu que para mim foi muito especial, existia a ilha, né? Existia um espaço de estandes da Vertical Manufatura 4.0 com vários associados ali. Então, baias, né, de 1,5 metro ali para cada um poder expor seu negócio. Mas também tínhamos lá na parte principal da feira um stand enorme da Harbor, certo? Que era uma empresa que estava numa baia em outras edições. E é muito legal, a satisfação do outro também se torna a nossa satisfação. Que, assim, que legal, você saiu aqui da comunidade, mas você tá aparecendo, isso é muito legal, né? Então, foi muito especial ver o stand, o movimento que aquele stand trouxe, os resultados, porque a gente teve acesso aos resultados que o pessoal teve lá na feira, na Expomaf. Então, é bem bacana ver a galera torcendo, né? Que bacana que você está crescendo. E eu tenho 2 pontos, porque a Harbor, na pessoa do Túlio, trouxe clientes dele
lá do stand dele, que estava 50, 100 metros, 200 metros. Eu não resolvo, mas eu conheço um cara que Mas resolve. lá para nossos stands ali, nossas empresas ali. Ou seja, ele voltou para a comunidade. Ele voltou, ele trouxe gente para a comunidade. Ele estava de frente para o mar e ele falou, não, vem cá, deixa eu te levar na comunidade. Então isso é o give back, né? Que dar e receber. No caso da Harbor é give first também. Né? Eles trabalharam muito pela até CAT. Hoje. Sim. Até hoje, né? O Túlio é bem... Ele O Túlio é de ecossistema, então... Sim. Mas tem mais duas empresas que são de fundadores da nossa vertical, além da Harbor, né? Que é do Túlio e do Paulo. Que tem o do Marcos, que é a Automatiza, que é uma empresa que hoje também é enorme. Claro. Né? Bem Que eu acho que é legal a gente citar aqui. Cuja CEO é uma mulher. É uma mulher, a Joana. isso. E a gente tem a Adapt Mac, que é do Pablo e do Adilson, né? O Pablo também fundador aqui da Vertical, que também se desenvolveu, uma empresa hoje bem reconhecida no mercado. Então, acho que é interessante a gente citar, né? Que são empresas de fundadores da Vertical, continuam no ecossistema, cresceram no ecossistema, mas ainda tem muito a colaborar com o ecossistema. Sem dúvida. Não, e assim, de novo, a questão do acesso, ter acesso às pessoas é muito bacana. Você ia falar 2 pontos, você acabou falando um só. Agora vamos ter que puxar da memória. A idade, o problema é DNA, né? Daqui a pouco eu lembro. Não, você ia falar, a gente falava, só para te lembrar o contexto, a gente estava falando da feira, da comunidade, da Harbor, levou para a comunidade. Você falou um ponto positivo. Sim, foi mas isso. agora acho que deu um branco. Não, tranquilo. Falamos do presente, ou seja, a CAT tem levado e dado visibilidade através na presença de em eventos em comunidade, viabilizando, porque você está numa feira desse porte, a maior feira industrial do Brasil, sozinho, é muito caro. Não estou dizendo que não é valioso, só que é caro. Quando você faz essa vaquinha, que agora a vaquinha não se chama mais vaquinha, se chama crowdfunding, né? Quando você tem nome chique para tudo, né? Quando você faz esse apanhado de associados, fica viável financeiramente falando, e aí você tem a exposição dentro de um grande evento desse. Esse é o presente, assim que nós estamos hoje, a Vertical Manufatura está. Newton, e eu vou trazer porque eu vou fazer a pergunta para os dois, porque vocês são pessoas diferentes que têm bagagens diferentes e têm pontos de vista diferentes. Isso é ótimo, porque na verdade a gente precisa de mais pluralidade mesmo. Qual que é o teu ponto de vista sobre o futuro da Vertical Manufatura? Bom, o primeiro ponto... Só para deixar a pergunta vai ficar mais fácil, porque eu falei da Vertical e não da CAT, tá? Eu não vou te colocar nessa fria, então vai lá. Até porque eu só respondo pela CAT quando eles me mandam, mas vai lá no evento. Vai que você se empolga. Eu quase não me empolgo. Não, a nossa... trazer valor para o associado, para o aderido, né? Porque o associado da CAT ele faz a adesão. E isso é complexo porque você está preso no seu dia a dia e muitos ainda não viram valor. Ou viram um valor, mas não o suficiente para dispor de tempo para acompanhar. Né? Nós temos desafios de engajamento, comunicação, né? E fazer com que as pessoas gerem negócio. Então, o nosso desafio, basicamente... Por que a pessoa entra numa vertical de negócio? O nome diz negócio. Ela quer fazer negócio. Então, o nosso desafio maior é gerar negócio. Como é que a gente busca isso? Participando de eventos, participando estamos indo agora para um summit em BH. Né? Eu vou para o SX, levando também o nome da CAT. A ideia é o quê? Capilarizar ao máximo essa visibilidade para que você possa trazer negócio. Porque... Qual vai ser a motivação da pessoa? Nem todos têm a vontade de se voluntariar. Por questões de tempo, tem família, a minha esposa diz de vez em quando. Ela, inclusive, perguntou para a esposa do Túlio, né, o que ela achava. Né? Mas isso é um assunto que tem que ser em off. Porque a gente doa muito tempo. Então, o que acontece? Você doa seu tempo, você tem que balancear. Então, quando você doa o seu tempo, você acaba tendo retorno. Mas as outras empresas nem sempre têm disponibilidade de doar seu tempo. Então, nós temos que fazer com que elas gerem seu negócio. Cresçam. E a CAT, a Vertical principalmente, para quem vende para a indústria, é um principal vetor desse apoio, digamos assim. O conhecimento faz parte, mas o fundo
é negócio. O desafio é trazer visibilidade, network para gerar negócio. Beleza, você falou em 3 pilares, tá? Eu vou ter que fazer porque eu tenho que dar pitaco. Os pilares que você falou foi networking em negócios, visibilidade e conhecimento, tá? Para você ter essas 3 coisas, você tem que ter engajamento. Por quê? Você só vai ter, ou seja, você vai aumentar a tua rede de contatos se você investir teu tempo. Você só vai fazer negócio se você tiver a rede de contatos. Ou seja, esse é o primeiro passo para chegar nesse que é negócio. Beleza. O outro é visibilidade. Você tem que doar seu tempo para você se mostrar visível, né? Ou você quer que eu faça um avatar teu e fique levando para tudo que é lugar, aperte o play para que as pessoas te conheçam. Não vai rolar, certo? E o terceiro é conhecimento. Como é que você vai absorver conhecimento se você não estiver exposto à informação? Tipo, cara, vai na escola para mim, depois você faz o quê? Vou fazer um grava upload. E me manda no IA o teu resumo. Não vou fazer como? Cara, você tem que colocar... Porque a cognição, as sinapses tem que gerar no teu cérebro. E para isso, teu cérebro tem que estar lá. Certo? Então, certo. Eu tô te falando isso com essa indignação, porque o futuro que você desenhou é um futuro que depende muito das pessoas e que, no fundo, acaba sendo uma seleção natural. Porque é o seguinte, cara, você quer se associar e você acha que a gente vai lá levar o cliente para a tua empresa e falar assim, olha, esse cara ele quer que você imite a nota, você pode emitir a nota para ele? Pô, é claro que não, o negócio não vai funcionar assim. Então é uma posição muito passiva, a qual também acontecia na BI, de gente pegar, entrar e falar o que a BI vai fazer por mim? Daí eu usava uma frase de Reagan. Não era do Reagan, era do Kennedy. Não pergunte não pergunte o que o país vai fazer por você, mas diga o que você vai fazer pelo país. Mesma coisa da associação, cara. Não é sobre a mensalidade. A mensalidade é para você poder trabalhar de graça. Parabéns, você acabou de pagou a mensalidade, parabéns, agora trabalha de graça. E trabalhar de graça você vai ter um retorno muito maior, pela minha experiência, pela experiência que vocês expuseram, vai ter um retorno muito maior do investimento que você está fazendo. Agora, quem não entende esse rolê, lamento, não vai dar certo. Eu ia falar, essa discussão, Cláudio, eu já presenciei de várias pessoas diferentes. Por que tu és voluntária, né? Por que tu dedica tanto tempo? E assim, a gente está aqui, hoje é um dia de semana, nós estamos aqui no meio da tarde fazendo um trabalho voluntário, né? Todos nós, no final das contas. Sim. E esse questionamento, ele já veio de amigos, de clientes, de colaboradores, de sócio, no sentido de, quantas notas fiscais foram emitidas durante esse... E até agora eu não sei dizer, não tenho esse número. Eu, particularmente, a minha empresa ainda não monetizou com isso. Mas o que me move, e isso é até uma discussão que eu tenho bastante com meu sócio, o que ainda faz a gente estar tão presente na CAT, querer estar presente, escolher ter este tempo de presença. Que é isso que tu falou, eu preciso querer, né? Eu acredito que daí vem aquelas motivações muito pessoais. Então, quem são as pessoas que estão conectadas, representando a tua empresa numa associação, elas também têm os seus interesses pessoais, e isso não há problema em dizer. Sim. Elas precisam existir e precisam estar a alinhados. motivação tem que ser da pessoa física. Exato. CPF. CPF tem que estar motivado. Isso. Então, é isso que eu vejo. O nosso desafio realmente é o engajamento. Isso é uma discussão que a CAT vem fazendo um trabalho incrível de mapeamento de valor para as empresas associadas, porque hoje dessas 100 empresas que estão, a gente falou, né, existem empresas em etapas bem diferentes de desenvolvimento e maturidade. Então, como é que eu trago soluções, como é que eu trago visibilidade, conhecimento e networking para cada tipo de empresa, sendo que elas têm noções totalmente diferentes de negociação, de venda, de participação em eventos. Então, é um desafio muito grande. E a gente gosta de desafio, obviamente, a gente está aqui por isso. Mas eu vejo que essa questão do futuro... Talvez a gente nem saiba te dizer, porque como que as verticais eram tão pequenas que era muito fácil tu gerar valor, porque todo mundo participava. Tá? E até eu estava conversando com o Valmoli, que é uma das pessoas que fundou a Vertical Saúde, se eu não me engano, e eu tive a oportunidade de estar com ele numa missão em Austin recentemente, e ele falando assim, eu falei, como que começou? Me conta. Ele falou, Nina, eram poucas pessoas, eram poucas empresas, então era muito fácil saber o que as pessoas estavam precisando. A gente não precisava, assim... Imagina, eu vou ligar para 100 pessoas. Eu posso ligar. Mas não é a mesma coisa do que tu encontrar as 5 pessoas na reunião e conversar aqui e eu te contar que, nossa, eu tô com dificuldade nisso. Então, os desafios são 2. Primeiro, o valor é intangível. Não dá para medir, certo? Não dá para pegar.
Não dá para xingar, não dá para chutar, não dá para fazer nada, porque é intangível, certo? Primeiro. E o segundo, depende de um investimento inicial, que não é, vou deixar claro, que não é a mensalidade, que não é a anuidade, é o investimento pessoal. Tempo. Certo? E não é só... essa energia interna que você acabou de mencionar, porque se eu vier aqui como representante de uma empresa que é associada simplesmente para participar da reunião sem tesão, certo? Não vai acontecer nada. Ficar no celular o tempo inteiro. Eu vou ficar lá, tá, depois eu vou reportar. Falaram sobre reforma tributária, falaram sobre a Hannover Messe, falaram sobre isso, falaram sobre oportunidades de aparecer, tal, tá aqui meu relatório. Enquanto que pode ser bem diferente. Cara, conversei com esse cara que me indicou esse negócio, que me apresentou aquele, eu odiei esse cara, mas em compensação conectei com esse, que é o que acontece nas reuniões. Se você se joga pro negócio. Né? Então, para mim, vai continuar sendo essa seleção natural e essa expectativa de querer atender todos, principalmente com 2.000, não vai acontecer nem a pau. Eu posso muito te contar difícil, alguns testemunhos. Eu fui fazer o pitch. Vamos criar uma religião. Eu fiz um pitch pro iFood. Sem expectativa de negócio, mas para participar, para entender o momento do iFood. Ela veio aí há dias atrás. E outro rapaz também estava fazendo o pitch. Ele, tá aqui meu cartão, vamos conversar depois. Estamos conversando. Possibilidade de fechamento de negócio. E agora um adendo. Engajamento é uma das nossas metas. Nós temos metas. Diretor e vice-diretor, a liderança tem meta dentro da CAT. Então, engajamento... das empresas, existe um health score lá, que é 50%, né, de 100. Então, conforme a pontuação que ele alcança, participando da reunião ordinária, fazendo pitch, participando de missões, cada situação dessa ele ganha um pontinho, alguns pontinhos, e existe um engajamento. Então, eu tô rindo porque é quase que o Duolingo, né? Você começa a fazer gamificação, você começa a fazer e começa a mandar mensagem, push, né? Que é assim, cara, faça atual, tal. Você fala, mas quem que se beneficia? É você mesmo. Exato. Então é complexo isso. E para mim vai ser muito mais pelo exemplo, tá? De os grandes testemunhos de que vale a pena, do que nessa empurrado. Ah, sim, com certeza. Tanto que todas as vezes que a gente traz as pessoas para testemunharem, como a gente fez recentemente com a Hannover Messe, né? Das pessoas contarem a sua experiência, o que mudou, o que trouxe, isso toca outras pessoas. Muita gente vai começar a procurar a missão para a Hannover Messe. Então, eu acho que é esse o movimento mesmo, sabe? De compartilhar. A gente tem que compartilhar mais as histórias. Eu vou contar aqui... Pode falar. O Diego, nosso presidente, fez algumas missões nos Estados Unidos, Japão, China, e eu consegui trazê-lo numa reunião na abertura para falar sobre essas missões. E ele falou, tinha um colega da nossa vertical, lá de Blumenau, assistindo online, que nem pensava em internacionalizar. E ele, assistindo, ouvindo aquele depoimento, ele, caramba, né, faz sentido. Ele foi para o Canadá num programa da CAT, logo em seguida. Porque ele... acendeu aquela chama, digamos assim, dentro dele e disse, pô, eu tenho condições. Conscientizou. E ele fez. Então, quando ele me mandou um áudio, eu fiquei emocionado. Eu disse, caramba. Que legal. Né? Digamos assim, é uma estrelinha a mais para a gente ir para o céu. Né? Eu acho que, assim, hoje, para as pessoas terem uma ideia, né, participam em torno de 35 pessoas numa reunião nossa. Uma ordinária. Numa reunião mensal ordinária. Que é mensal. E o Túlio me contou que já teve reunião de ele chegar no começo e não tem ninguém, era só ele na reunião. Então, é interessante, né? A gente acha, 35 pessoas representam ali umas 25 empresas, porque às vezes vão duas pessoas, tudo mais. Ok, 25 empresas de 100. Se a gente está conseguindo fazer a diferença em 25%, eu, pelo menos, eu já me sinto muito, assim, realizada. Né? Assim como o Newton, já recebi também feedbacks muito legais. Uma vez, um rapaz que trabalha na Moa Ventures, tinha acabado de entrar. Ele foi apresentar a Moa Ventures numa reunião da nossa vertical, o Rafael. Sim. E ele apresentou e foi super bacana. No final, passou um tempo, encontrei ele no Startup Summit e ele veio. Eu queria te agradecer porque naquele dia tu me deu tanta força e tu me olhava nos olhos durante a minha apresentação que depois daquele dia eu comecei a apresentar com tanta segurança que eu pensei, sempre vai ter alguém que vai me ouvir de verdade. Olha só, né? É um movimento tão simples e é tão humano que eu acho que é essa a diferença. É uma frase que eu costumo dizer, a gente não sabe o impacto que a gente pode causar na vida das pessoas. E tem uma coincidência, porque depois eu dei um retorno para o Marcos Buzon, que é o sócio da Moa, sobre essa palestra, mas coisas construtivas, né? Olha, ele
né? Poderia fazer assim, poderia fazer um pouquinho diferente. Ele levou isso provavelmente para ele. Talvez não citou meu nome, mas, ou seja, para ele impactou aquela primeira apresentação. Você falou coincidência, eu discordo. Para mim é o seguinte, você está exposto, você está se colocando, está colocando o teu tempo e tal, e coisas boas vão acontecer. Não estou dizendo que todas vão ser boas, mas vão acontecer coisas boas. Por quê? Porque você saiu da tua zona de conforto, foi lá apresentar uma empresa, um negócio, né, que nem era dele. O Rafael estava representando uma empresa que tem vários acionistas e tal. E, cara, ele evoluiu. Isso é um ativo dele, que ele vai levar, não importa... Para onde ele estiver, né? Onde ele estiver, ele levou isso para ele. E essa cooperação é muito legal, cara. Porque assim, nós temos várias oportunidades de evolução. E estando com gente com mais experiência, mais conhecimento, mais habilidade que a gente pode aprender um com o outro, lateralmente. Sim. E essa é a beleza do ecossistema brasileiro, porque isso é uma característica muito nossa. Eu tenho uma aproximação grande com... Eu pouco falo isso aqui no Boteco, né? Mas porque é outra plataforma. Mas eu tenho uma aproximação muito grande com o ecossistema alemão de inovação. E eles são muito mais pragmáticos em relação cadê o meu retorno? Então é assim, quantas reuniões eu vou ter com, por exemplo, o meu potencial cliente é uma indústria. Tá? Então eu quero saber quantas eu vou ter durante um ano. Daí você fala, cara, mas veja bem, você vai participar de um ecossistema, você vai ter visibilidade, você vai ter conhecimento, você vai ter network vai te levar a negócio. Não, entendi tudo isso, cara. Só me diz quantas reuniões eu vou ter. Cara, eu não posso te garantir reuniões, porque eu nem sei se isso vai vir. Aí o cara, não, mas então não me interessa. Entendeu? Porque é o pragmatismo que, assim, cara, se isso, eu tenho que ter a garantia do negócio. E é triste. E a gente se ajuda muito, porque é uma característica. A gente só tá como um país de pé depois de 526 anos, porque a gente se ajudou pra caramba. Mas esse teu ponto é interessante, porque o meu sócio questionava muito isso pra mim, né? No começo, do tempo que eu dedicava e o retorno. E aí, recentemente, ele falou, nossa, que bacana, tão diferente ver a tua postura na reunião, a tua forma de trazer novas ideias, a conexão, porque a gente estava falando de internacionalização, e daí fazer a ponte com o cloud, sabe? Saber com quem fazer a ponte. Porque ele estava procurando a Apex nunca respondeu, né? Tu entende? Porque a instituição, não, aqui eu tô falando CPF. Eu tenho a pessoa da Apex, eu tenho a pessoa... Isso muda tudo. Muda tudo. Eu falo, cara, eu conheço muito poucos assuntos, mas eu conheço muita gente que conhece muita coisa. Então, na verdade, é você poder olhar lateralmente e falar, cara, o que você acha aqui? Bem legal. Então, assim, eu entendo que a Vertical Manufatura, então, tá com esse desafio de engajamento, que leva a negócios, que leva a visibilidade. Que leva a conhecimento e visibilidade. Certo? Certo. Se os 100 se engajassem a partir do momento que eles ouvirem esse episódio, que dedicarem pelo menos uma hora para ouvir o episódio e falar, cara, entendi agora, porque eu não estava muito ligado no que está acontecendo e tal. O que mais que a Vertical poderia fazer? Entendeu? Esses desafios foram superados, certo? Uma mão mágica foi lá e resolveu. O que mais que a gente poderia fazer pelo associado? E aqui é um exercício de... Posso te dizer que eu acho que não é pelo associado que a gente tem que fazer. Claro. Talvez eu quebre aqui, mas eu acredito que o Newton vai concordar comigo, porque a gente recebe indústrias do Brasil inteiro, muitas indústrias de ramos totalmente diferentes, setores diferentes, maturidades diferentes, tá? Tanto maturidade de gestão quanto maturidade de inovação, né? A gente é muito eclético, assim. E o que eu vejo é o que a Vertical pode fazer pelas indústrias no Brasil ou no mundo. Não é pelo associado. O associado vai junto. Uau! O associado vai fazer isso acontecer, na verdade. Mas eu acho que o Newton concorda comigo, porque é uma coisa que a gente já vem conversando, né? Como que a gente impacta essas indústrias de fato? Porque a gente recebe elas na CAT, né? Ou vamos visitá-las também. Nós trocamos ideias de como inovar. Trocamos ideias no sentido de que elas trazem as dores. Nós temos algumas soluções que resolvem. Outras a gente não tem exatamente o que elas buscam, mas a gente sabe quem pode desenvolvê-las. Mas ok, isso são inovações mais incrementais, mas elas ainda têm muitos desafios de inovação e automatização que não é só transformação digital, tu entende? Que vai no nível de gestão, de modelos de negócio. Teve uma que a gente recebeu recentemente, a gente discutiu sobre modelos de negócio que fez isso aqui na cabeça deles, eles não imaginavam. E aí a gente queria conectar até outras verticais com eles, não só a nossa, né? É a história do não digitalizar a carroça. Isso.
Mas, cara, que legal, porque no fundo isso tem tudo a ver com o propósito que era da BI lá atrás. E que acabou, como era uma associação brasileira, ficava muito claro que a gente queria impactar a indústria nacional. E aí você trouxe, cara, a gente quer impactar a indústria nacional, faz todo sentido. Independente se for uma associação catarinense, mas beleza, a gente ter esse... E aí você vai além, que é mais legal ainda, porque fica uma visão mais bacana ainda. E por que não do mundo? Porque o Brasil, no América do Sul, indubitavelmente é uma potência, certo? Nas Américas, está entre as top 3 e avançando. E no mundo é relevante. Então, assim, essa visão é bem excitante, eu diria. Sim. Bem legal. Tem sonhar pequeno e grande dá o mesmo trabalho. Então, tem um amigo meu, embaixador da ACAT na Alemanha, que diz que a Alemanha, que é o berço da indústria 4.0, ela não conseguiu descer em todos os níveis como ela gostaria dentro da indústria. Não vou entrar aí no mérito do propósito, enfim. O Brasil não tinha, ou praticamente não tem, uma questão do Estado fomentando isso de alguma maneira. Então a gente precisa fazer a nossa parte. Além de ajudar os nossos colegas, fazer com que... Porque meu primeiro emprego foi na indústria. Tudo bem que era na TI, né? No CPD na época, mas foi na indústria. Então, os melhores empregos no passado eram na indústria. Sim. Então, precisamos fazer com que as indústrias cresçam, né? Mas os melhores empregos, quando você falou melhores empregos, você está falando em relação a salário. Isso, remuneração. E eu digo que a gente pode fazer com que os melhores empregos estejam na indústria, trazendo um ambiente melhor para quem trabalha na indústria. E eu estou falando isso fazendo meia-culpa, em que a gente pensou muito em máquina e em processo por muito tempo e esqueceu, e aí eu estou falando eu como engenheiro, e esqueceu do ser humano e da qualidade de vida que ele tem que ter, que ele merece ter. E hoje é uma coisa que é uma bandeira muito forte, que o que a gente está ajudando na vida desse cara. Tá? Na ergonomia, na questão na questão do futuro dele, o que a gente pode contribuir com a segurança, com os filhos dele, como é que a gente pode fazer com que a vida deles melhore, um olhar diferente para a indústria. E então eu vejo que a gente tem essa é uma mazela que eu vejo que a indústria ela pode, eu tento influenciar para que a gente resolva esse lado, e o outro lado a indústria, ela traz muita riqueza para nós, porque a gente só está gravando esse episódio por causa da indústria, certo? Sim. Porque esse microfone foi industrializado, essa mesa foi industrializada. Seria impossível fazer isso se a gente tivesse que contratar artesãos ou artesãs para construir tudo isso aqui. A gente não teria recurso para fazê-lo. Consequentemente, isso aqui é habilitado pela indústria, certo? Os computadores, toda a infraestrutura de hardware que está suportando essa gravação, essa transmissão e tudo isso vem da indústria, beleza? Então esse é o lado bom da indústria. Qual é o lado ruim da indústria? É que o lado ruim da indústria é que a indústria vai ter os seus subprodutos, que são gasosos, líquidos ou sólidos, tá? E isso gera impacto que é social, porque aí nós estamos, né, é para todo mundo a questão da poluição, das emissões gasosas, líquidas e sólidas, né? Dos resíduos sólidos. Então, essas são duas bandeiras que a gente pode evoluir em relação à indústria. As pessoas e o meio ambiente, tá? Porque a gente olhou por muito tempo a questão exclusivamente econômica. E a gente está entrando os desafios hoje são diferentes, porque a Revolução Industrial trouxe muita riqueza, legal, e trouxe vários desafios que a gente tem que ter a coragem de resolver. E aqui sem ideologia, é uma questão que eu vejo que nós como humanidade e os adultos da mesa, chegou a nossa vez de atuar e melhorar tudo isso. Então, esse para mim são os desafios da indústria. Nem sei porque eu entrei nesse assunto, mas eu tenho paixão. Que a gente falou que a gente quer transformar a indústria, não é? Mas eu tenho paixão pela indústria, eu vejo que esse é um compromisso que pessoas adultas que tenham responsabilidade de mandato e elas têm o compromisso de fazê-los. Principalmente eu que tive educação paga pelo Estado. Sim. Assim, é muito legal. A gente pagou para você. O que você vai contribuir com o Estado? Né? Ou com o mundo? O que você está fazendo por isso? Então esse é o compromisso que todo dia eu penso, cara, tem que ajudar. Desabafei. Para isso que serve o boteco também. Claro. Não, o boteco é uma conversa entre amigos que a gente nunca sabe onde vai. A gente sabe onde começa, não sabe onde termina. Não sabe onde termina, eu lembro desse bordão. Legal. Nina, o que eu não perguntei para você? O que você quer contar pra gente? O que você quer que eu quero divulgar contar pro mundo através do boteco? Nossa, que forte, né?
Eu acho que o que eu quero divulgar para o mundo é o poder da colaboração. E isso a gente só consegue com uma rede de pessoas que tu confia. Não tem como fazer isso num ambiente que tu não se sente acolhido, mas não só acolhido, seguro, né? Para compartilhar. Então, eu acho que esse é o grande diferencial da CAT, especialmente da Vertical Manufatura 4.0. A gente tem um ambiente muito forte, um elo de confiança muito grande, que quem entra, assim, se envolve e a gente cria essa conexão e é impactante, assim. É o que a gente chama do efeito ACAT. A gente veio até com a camiseta, 40 anos. Efeito ACAT é um pouco disso. E eu queria trazer para você, Nina, e eu não preciso puxar o saco, mas eu quero deixar público, tá? Que é muito legal ter você, uma marqueteira, Sim. liderando um grupo tão importante quanto esse. Tá? É muito legal isso, porque eu imagino que para você tenha seus desafios. Sim. Mas nós, engenheiros, temos um problema sério de comunicação. Temos vários outros problemas. Mas um deles, que é comum a todos, é um problema de comunicação. E ter alguém que estudou comportamento, que estudou e que gosta disso, que não é só o conhecimento, é a habilidade também, isso traz um complemento muito grande. Porque é a dor do técnico, é a dor de quem se dá bem com a calculadora. Para eu me dar bem com a calculadora, eu tive que investir muito tempo. Para eu me dar bem com um computador, eu tive que investir muito tempo na frente dele. Se eu estava investindo tempo na frente daquela maquininha do capeta, eu não estava investindo tempo me relacionando com pessoas, me comunicando, me desenvolvendo em habilidades socioemocionais. Consequentemente, quando você vem e assume e eu imagino o desafio que você tem, porque para todos a questão puxa, mas é um bando de técnico, um bando de engenheiro, né? E a sua colaboração, para mim, ela é muito especial. É muito especial. Acho que a CAT ganha muito com a tua presença porque você tem um olhar complementar. E repito, não é melhor, ele é complementar. Então, isso que sirva como, primeiro, um testemunho, um agradecimento e também com incentivo para você não desistir apesar de todos os desafios. Sim. Tá? Então, muito obrigado pela colaboração. Obrigada, muito obrigada. Fico lisonjeada com... Eu acho que foi uma grande oportunidade, assim, quando o Newton me convidou, né? Eu vou contar essa história. Que depois. A gente poder fazer esse complemento, né? A gente brinca que a gente é uma dupla. Porque muitas vezes eu não entendo nada daquela tecnologia, Newton, isso aqui, Newton. E eu peço ajuda mesmo, me viro, corro atrás, não tem problema, mas eu sinto, assim, é desafiador, mas também é muito bacana porque tem muito espaço para o marketing, claro, né? Para essa minha veia do marketing. Então, o mato é alto. O mato é alto. Muito alto. Se você fizer... Tem muito para fazer, a gente tem muito para fazer. Não sei se vocês repararam, a gente estava numa reunião agora há pouco, né? E estava cheio de erro de português na apresentação que a gente estava vendo. Não só naquela, numa outra também. Não sei se vocês repararam. Cresceu. E mais algumas, tá? E aí eu olho e falo assim, cara, só de falar português e escrever português direito já ajuda muito, cara. Porque, de novo, em conta e programação, a galera manda muito bem. Agora, na hora de se comunicar, tanto verbalmente quanto por escrito, a gente tem dificuldades. Então... Obrigado de novo. Obrigada também. Conta a história. Bom, primeiro eu vou voltar um pouquinho a fita. Hoje, mais cedo, você falou... Olha o fita, cara. Como fita? Pô, tá bom, vai. Não é a magnética, é a cassete só. Tá. Você falou de confiança, que o europeu compra muito na confiança. Quando o Túlio me convidou, ele disse, você escolhe o vice. Eu já tinha em mente escolher uma mulher, né, porque é um ambiente muito masculino. E eu nunca tive problema, até porque minha primeira chefe era uma mulher. Isso foi bom para mim, porque eu aprendi a lidar tranquilamente. Com meus 19 anos até hoje, se eu tiver uma chefe mulher, eu não vou me sentir ameaçado ou nada. Eu, inclusive, faço votos, se eu tiver que ter, que seja mulher também. E aí, tinha 2, 3 possibilidades e eu mal conhecia a Nina. A gente não... Engraçado, a gente já frequentava os dois há um tempo, mas a gente não tinha amizade, proximidade, assim, até o momento, né? Okay. E aí, uma ação dela, numa das verticais que ela trouxe, a forma como ela conduziu, eu olhei... E assim, eu não pensei. No final da reunião, eu olhei para ela, aceita ser a vice? Ela me abraçou. Me pegou de surpresa. Né? E hoje eu posso te dizer o seguinte, falo isso para ela, né? Acho que já falei, eu tenho uma confiança plena nela. Porque esses dias eu olhei, ela aprovou um negócio lá no grupo, né?
Aí eu até acho que eu comentei no grupo, não, se a Nina aprovou, está aprovado, não preciso nem olhar. Uhum. E temos uma amiga em comum, que é a Cíntia, que eu convivi com ela na Vertical Agro, e ela olhou, cara, vocês são complementares, você tem esse jeito meio louco assim, e a Nina é muito organizada, muito centrada, então vocês vão se complementar. E criou-se uma amizade, e eu agradeço, mas agora publicamente por ter aceito. Tem sido uma parceria fantástica. E espero que a gente emende daqui a setembro mais 2 anos. Mais 2 anos. Quando que o mandato acaba? São 2 anos, acaba agora em setembro. Setembro de 2026. E aí o diretor e o vice, se quiser continuar, continua por mais 2 anos. Acabou os 4 anos, aí você... Tem que sair. O diretor tem que sair. Tá, é uma reeleição, então. Você pode ir para vice, mas não pode ser como diretor. E aí a prerrogativa inicial é que a vice... No caso, a Nina vai assumir daqui 2 anos e meio, mais ou menos. Isso a gente vai ver daqui a 2 anos e meio. Campanha eu vou fazer. Milton, o que eu não perguntei para você, o que você acabou não contando? Boa. Sobre o assunto Vertical Manufatura, sobre os seus desafios, sobre o teu... Eu não vou lembrar nada assim especial, mas... Nem aquele ponto que você ia trazer dois. É verdade. Na verdade, assim, eu percebi que às vezes a minha mente vai acompanhando os raciocínios e eu lembro depois. Provavelmente mais tarde eu vou lembrar do que eu queria falar. Tá bom. Mas... Quando você ouviu o episódio, você fala, pô, era aquilo. Era aquilo. Mas enfim, a gente tem um grande desafio, né, dentro da Vertical. Você vê, às vezes tem reuniões com 30, hoje tinha mais ou menos umas 20 pessoas online, umas 15 ali presenciais, acho que tinha mais de 20, mas já ocorreu de ter, no nosso mandato, sei lá, 20 ao todo. Então, o desafio é que a gente tem aquela meta da ACAT, mas o desafio é muito grande, engajar. O que a gente tem que fazer é correr atrás, trabalhar. Acho que a dica que ficou, para mim, acho que caiu um raio na minha cabeça, porque efetivamente, se você estiver empurrando o associado, de repente você não está olhando para o verdadeiro valor que você pode trazer, porque o impacto na indústria global é uma meta tão legal, e você olha tanto para a gente conversou sobre isso ontem, que era não é o foco no cliente, é o foco do cliente. Então, se você pensar na evolução da indústria, você acaba, por efeito Venturi, você acaba arrastando todo mundo, porque assim, claro, cara, a gente está pensando lá na evolução. Então, essa é uma visão bem diferente, que é uma visão, não é de ficar empurrando o tipo do Olingo. A questão é que você traz causa impacto e naturalmente isso vai arrastando todo mundo. Eu já participei de onboarding de novos aderidos, que eu pensei, esse cara vai contribuir, legal, bem engajado. Eu só encontrei no onboarding, nunca mais ouvi. Eu acho que assim, acho que você está precisando de abraço também. É um desafio também em geral, como a CAT, porque são 11 verticais de negócio. Cada vertical de negócio é voltado uma solução para um tipo de indústria, né? Então vamos lá, Smart Cities é uma coisa, um setor de mercado. E cada setor tem a sua maturidade em relação à inovação. Claro. Então, são desafios diferentes. O que a CAT tentou criar na gamificação foi, apesar dos desafios diferentes, o incomum de todo mundo é engajar os associados. Então, assim, isso pensando numa associação que tem 1.900 associados, que é muita coisa. Então, é muito difícil, realmente. A gente tem muitos programas, né? A gente está falando das verticais de negócio, é uma pontinha só de todos os programas que a CAT tem, para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender o contexto, né? Não se apegarem só à vertical de negócio, né? Sim. Que a nossa paixão aqui é a Vertical Manufatura 4.0, mas existem muitas soluções dentro da CAT para os empresários, não só a vertical. Legal. Acho que esse é o ponto. Gente, acho que quem investiu esse tempo para ouvir a história, ouvir como está e qual é o futuro da vertical, acho que se beneficiou bastante, porque a gente acabou falando sobre vários tópicos, né? Sobre pessoas também e bastante sobre pessoas. E é uma associação de tecnologia que prova que, na verdade, no final das contas, é tudo sobre pessoas. Nina, muitíssimo obrigado. Obrigada. Parabéns. Milton, muito obrigado. Muitíssimo obrigado, parabéns. Obrigado. Obrigado publicamente pelo apoio ao Boteco 4.0. Tem sido uma parceria bacana e espero que fique por bastante tempo. Então, obrigado. Também. Muito obrigada pela oportunidade, pela parceria. É isso aí. Gente, até a próxima. Valeu. Você acompanhou o Boteco 4.0, que tem apoio da Vertical Manufatura 4.0 da ACAT e do canal Indústria 4.0.
Curta e compartilhe nosso conteúdo, disponível no Spotify, YouTube e LinkedIn.